Temperos de cinema. Estamos aqui novamente com essa conversa gostosa, que é uma receita que mistura assim muito cinema, uma pitadinha de gastronomia e convidados especiais. Toda semana a gente tem um episódio novo com um convidado que escolhe o filme e o tempero que ele descobriu naquele filme. E hoje a nossa convidada é muito especial para mim. Eu gosto muito dela. Eu falo que o sorriso dela assim ilumina, me ilumina sempre que eu vejo. Hoje a nossa convidada é a Ângela Rapa. Ângela, seja muito bem-vinda ao Temperos de Cinema. Oi, Fátima, tudo bem? Obrigada pelo convite, adorei, adorei. Acho que é sempre, a recíproca é sempre verdadeira, né? Eu também gosto muito de você, é muito gostoso encontrar com você e poder bater um papinho. Ah, é uma delícia, Ângela. A Ângela vai comentar um filme que todo mundo conhece, é um filme delicioso, Nasce uma Estrela. Na realidade, esse filme já teve a quarta versão dele. A primeira dele foi em 1937, ninguém de nós éramos nascidos, então a gente não lembra, né? Depois ele teve uma em 1954, que foi com a Judy Garland, mas o mais conhecido é o de 77, antes dessa última versão, que é com a Barbara Streisand e o Kris Kristofferson. E agora a gente teve essa versão deliciosa com a Lady Gaga e o Bradley Cooper. Essa versão ela é bem parecida com a de 77, porque são dois cantores também. Na realidade, o Bradley Cooper é um astro né, já é um cantor super famoso. E aí ele conhece a Lady Gaga, que é uma cantora que tem uma voz muito bonita, canta muito bem, é uma compositora também, só que ela precisa pagar as contas e ela trabalha numa lanchonete. E aí eles acabam se conhecendo e ele percebe o talento dela e começa a ajudá-la a impulsionar a carreira dela. E é lógico que eles se apaixonam. É uma história de amor muito bonita, muito romântica e um pouco triste também. Mas é um filme delicioso. Nessa última versão, a Lady Gaga está fantástica, com aquela voz linda, e ela é muito boa atriz também. O Bradley Cooper dispensa qualquer tipo de elogio, né? Então, é um filme delicioso. Ângela, conta para nós por que você escolheu esse filme. Olha, eu sinceramente eu adoro esse filme, eu já assisti umas 3 ou 4 vezes, porque ele é um filme muito delicado, né? É um filme que não tem aqueles clichês americanos de monte que a gente assiste, né? Então ele é um filme. E o Bradley Cooper é uma pessoa que é encantadora, eu adoro ele, e ele dirigindo também eu achei muito legal. Ele Sim. tem uma sensibilidade incrível, acho que esse filme tem uma sensibilidade muito legal. E para mim a grande surpresa foi a atuação da Lady Gaga. Inacreditável essa mulher, né? Ela canta divinamente e como parecia uma atriz assim muito antiga, né? Ela nunca, acho que nunca tinha feito um filme. Eu não sei se já tinha, né? Mas ela atuou divinamente mesmo. Foi muito legal. Eu Incrível, também. né? Porque Eu ela fiquei encantada real... também. Oi? Desculpa. Não, era só isso, eu fiquei encantada também. Na vida real ela é tão louca, né? E ela fez um filme tão simpático, com uma pessoa tão normal, tão comum, né? Ela conseguiu realmente atuar divinamente, eu acho. Ela me surpreendeu também. Foi uma coisa assim. Eu gostava dela como cantora, mas vou dizer, não era ser apaixonada, mas assim, eu me encantei com ela nesse filme. E tanto é que depois ela fez um outro, ela fez o Kazaguchi, que eu também assisti, que ela está muito bem também, né? Incrível, que artista, né? Que artista, que atriz maravilhosa mesmo. Eu achei muito legal. E o Bradley Cooper, ele é um cara, para mim, ele é um cara muito inteligente. Sempre os filmes dele são muito legais. E como diretor, eu achei muito legal, muito. Eu não gosto muito, sabe, desses filmes de pancadaria, de muita, sei lá, que são mais violentos, né? Eu gosto de filmes mais delicados, né? Eu gosto mais de filmes tipo filme francês, filme inglês, são filmes mais delicados, né? Mais que mostram mais os problemas
do dia a dia, os problemas das pessoas normais, né? Que valorizam mais a história do que os efeitos, né? Exatamente, exatamente, exatamente. A Ângela é uma apaixonada por cinema também. Eu gosto. Assisti semana passada, inclusive, Entre Rosas, achei muito legal aquele filme. Foi muito, muito. E Foi muito esse filme eu não consegui ver, que eu estava viajando, mas todo mundo que assistiu diz que é muito eu gostei sensível, muito. né? Gosto muito. O problema desse modelo que você tem de mostrar os filmes especiais, né? É que de sábado e domingo de manhã é um horário mais difícil para a gente ir no cinema mesmo, né? Eu acho que para Ele mim não é um horário tão fácil mesmo. não. Mas o que acontece, né? Esses filmes são filmes assim, e eles têm uma bilheteria menor, porque é um público específico. Sim, E o sim. cinema é uma empresa, né? Ele precisa ter Claro, lucro. claro. Então, ele acaba abrindo, ainda que a gente consegue que ele abra esse espaço aqui, mas a gente não consegue colocar em outros horários na grade. Mas você traz, eu acho muito legal. São diferentes, né? Do que a gente assiste no cinema normal. Eles valorizam a história, né? É isso que eu gosto. Ângela, eu sei que você gosta muito de cozinhar, né? E eu já tive o privilégio de degustar seus pratos, né? E assim, me fala um pouco dessa sua relação com a gastronomia. Ai, bom, acho que é uma relação muito assim familiar a minha relação com gastronomia, né? A minha mãe, e a minha avó, mãe do meu pai também, né? De origem italiana, né? E sempre fazendo as receitas especiais, regionais, né? As pessoas acho que vêm para cá e acabam ficando com saudades das coisas que comem, né? No país deles, né? E minha mãe sempre teve cozinheiras muito legais e ela mesma, né? Apreciava muito, né? Eu lembro que ela plantava cenoura para colher a cenourinha pequena, plantava abobrinha para colher a abobrinha menor, sabe essas coisas Sim. isso eu estou falando de 60 anos atrás, não é sabe, desses chefes de hoje em dia, né? Então, era realmente uma paixão mesmo pela cozinha. Minha mãe matava o porco, fazia o codeguim, sabe, fazia geleias em casa, lá na fazenda. A gente realmente era uma cultura mesmo de fazer comida, né? E nossos amigos iam muito lá em casa, assim, passar fim de semana, que na fazenda ia muita gente, né? A gente convidava muitos amigos. E a gente percebia que eles amavam comer lá, sabe? Porque era tudo bem diferente do que eles estavam acostumados a comer, né? Risoto, scallopine, codeguin, sabe umas coisas assim diferentes do normal, né? Aí eu casei com uma pessoa que ama cozinha, ama comida demais, né? Demais. E eu digo que ele vive para comer, ele não come para viver, né? E ele me incentivou sempre muito nesse ponto, assim, dizendo: nossa, mas as receitas da sua mãe são muito legais, sabe? É importante aprender, conseguir continuar, perpetuar essas receitas. E eu fui me encantando com a comida mesmo, né? Aí a gente começou a plantar as alcachofras lá no sítio, tal, e eu comecei a me encantar também por produzir essas, né, fazer conservas e eu fiquei assim realmente muito envolvida com essa parte de alimentação. Realmente gostei muito. Essa é aquela cozinha afetiva, né? Aquela cozinha Nossa, que acolhe, né? eu digo que eu mostro meu amor pelas pessoas através da comida, né? Quando eu estou cozinhando para alguém que vai lá em casa, eu já fico pensando: será que vai gostar disso? Acho que eu vou fazer aquilo, porque essa pessoa vai gostar mais. Ai, não sei. É uma coisa assim que realmente a minha demonstração de carinho é através da comida. Ah, eu me lembro que eu comi um soufflé de queijo uma vez que você fez para mim no almoço, mas eu nunca esqueci aquele soufflé, eu vou ser sincera. Nem na França eu comi um soufflé de queijo tão bom como o seu. Ai, que bom. Acho que eu acertei aquele dia. Foi um milagre. Não, mas porque soufflé é um prato assim. Outro dia até teve o Jaderson participou aqui e era um filme meio dramático assim, né? Meio tenso. E ele falou que ele escolheu o soufflé porque soufflé é um prato que todo mundo tem um trauma quando faz.
É verdade. E a sua paixão pelo cinema, Ângela, da onde vem? Não sei. Eu fui. É uma coisa que me encanta mesmo, o cinema. Eu sempre fui bastante ao cinema. E hoje em dia, na verdade, o Sérgio nem, meu marido nem liga muito para ir ao cinema e eu vou muitas vezes sozinha, muitas vezes. Eu gosto bastante. E adoro esses filmes franceses, ingleses, assim, filmes mais delicados. Eu gosto muito. O cinema europeu ele é mais, ele prioriza mais a história, o roteiro, É, né? E o cinema é bom porque a gente não precisa, é um programa que você não precisa de companhia mesmo. é verdade, é verdade. Exatamente. Bom, aqui nesse programa a gente costuma misturar tempero com cinema, né? Sim. Então eu queria saber esse filme, O Nasce uma Estrela, que tempero que ele te inspirou? Então, esse filme é gozado porque eu fiquei pensando, né, numa receita. Quando você me falou, eu fiquei pensando numa receita. E assim, para mim, o que mais assim me chamava a atenção seria assim esse costume americano de viver, né? Então, sem se preocupar muito com a comida, mas eles estavam mais interessados no na música, né, no relacionamento. Então, para mim, viria, né, mais um tipo hambúrguer, esse tipo de comida americana. Fast Mas food, mas assim, quando naquela cena em que ela dá um soco no cara que a chama de vagabunda, sei lá do que ele chama, ele a chama assim, ele é descortês com ela dá um soco nele. Depois, eles põem um gelo na mão dela, né? Eles vão no supermercado e pegam um saco de ervilha e põem para sarar a mão a mão dela, né? dela. E eu fiquei pensando, falei, que dó dessa ervilha que está servindo só para sarar a mão dela, né? Podia fazer um risotão bem gostoso com essa ervilha, né? Ai, E aí que foi essa receita genial! que veio na cabeça. Então, seria um risoto de ervilha? Fala aí desse Então, risoto. Eu sei que a receita vai estar aqui, mas eu quero entender um pouco dele. Como é que na é? verdade, é um risoto que a minha mãe fazia muito, sabe? É um risoto bem, bem tradicional da minha casa, e inclusive meu genro adora esse risoto, é muito engraçado. E é um risoto de ervilha com linguiça, ele fica muito saboroso, porque ele tem um pouquinho de linguiça, não muita, mas ele tem um pouco de linguiça e dá um sabor bem legal, né? Uma cremosidade gostosa. Eu gosto muito desse risoto. Falei, olha que judiação. Perder essas ervilhas, né? Que podia ser feito um risoto com elas, né? Nossa, que delícia! Então, para quem está ouvindo o nosso programa, a gente vai estar aqui com a receita desse risoto de ervilha com linguiça da Ângela Rapa, aliás, da mãe dela, né? E, então, vai estar no blog do Temperos, no portal JJ, no YouTube, quer dizer, vai dar para a gente aproveitar e fazer esse risoto aí. Quem sabe reassiste o filme e come o risoto, né? É programa mais Assim, gostoso? tem dois detalhes importantes, né? Tem que ser feito com ervilha fresca ou ervilha congelada, né? Ervilha de lata, nem pensar. Ah, sim. E tem que fazer um caldo gostoso também. Antes de fazer o risoto, tem que ser feito um caldo bem legal também. São duas dicas importantes, eu acho. E esse caldo está na receita, que eu. Tá, tá. Aliás, só de ler a receita já dá água na boca, né? Agora, a gente vai fazer uma pequena enquete com você para as pessoas te conhecerem melhor. Eu já até imagino a resposta, mas no cinema, qual gênero você prefere? Drama, comédia? Eu prefiro filmes mais delicados, né? Filmes não violentos, né? Eu acho que eu me incomodo um pouquinho com essa violência dos filmes de hoje em dia, principalmente os filmes americanos, né? Eu prefiro assim, a comédia tem que ser muito boa para eu gostar. Eu gosto mais de romance, de filme de costumes, né? Filmes assim mais delicados mesmo. Eu também gosto mais desse. Aquela comédia romântica é uma delícia quando ela é bem feita, né? Mas as comédias, assim, eu acho que é uma coisa muito especial você conseguir fazer uma boa comédia, né?
É difícil, é. Os ingleses fazem, eu gosto muito do humor inglês, né? É verdade, é ótimo, é ótimo, É. é ótimo. E o stream ou a tela grande do cinema? Eu ando um pouco preguiçosa, né? Para sair de casa, sei lá, principalmente nessa pandemia, a gente acabou perdendo um pouquinho esse costume de ir tanto ao cinema, né? Mas Sim, eu acho que sim. já estou retomando. É que a É muito experiência da tela grande é única, né? É verdade, eu prefiro sempre a tela grande, mas por causa da preguiça, né? Por causa de não querer sair de casa muitas vezes e querer ver mesmo em casa, e a gente, assim, hoje em dia as televisões são bem boas mesmo, né? Tem uma boa imagem, tudo. Muitas vezes eu assisto em casa, assim. É. E nos temperos, você é mais das especiarias, gosta de uma pimenta ou também prefere um tempero mais suave, igual no cinema, mais delicado? Pimenta, assim, para mim a pimenta tem que ser uma coisa muito delicada, porque eu acho que ela atrapalha o sabor das coisas que você vai comer em seguida, né? Porque ela permanece tanto tempo na sua boca, né? Que tudo que você comer depois, você não vai nem quase conseguir sentir o sabor, né? Se a pimenta for muito, muito marcante mesmo, né? Muito forte. Mas eu adoro temperos assim, ervas frescas, adoro. Eu moro num apartamento e eu tenho quase todas aqui em casa. Uso muito, gosto muito de tomilho, manjericão, salsinha, sálvia, alecrim. Eu gosto muito desse tipo de tempero. E gosto muito das especiarias também, né? Acho que as especiarias dão um charme muito especial, né? Dependendo, sei lá, noz É. moscada, cominho, essas coisas. É uma delícia, né? Eu acho. Pimenta do Também reino, gosto. Também não cravo, gosto de canela. pimenta, acho que a pimenta você tem que ter muito cuidado, né? Sim, Então, sim. e para harmonizar, um vinho ou uma cerveja? Ou Ah, eu depende? sou, eu sou antiga, né? É vinho mesmo. Cerveja, adoro tomar uma cervejinha, mas acho que não para harmonizar, né? Para você num jantar, assim, eu acho que não tem muito a ver. Adoro tomar uma cervejinha depois de fazer um esporte, sentada com os amigos, né? Numa mesa, depois, né? Uma coisa bem informal, mas sem muita comida. Eu acho que o mais importante, assim, para harmonizar mesmo, eu, eu, assim, escolho com certeza o vinho. Eu Gosto também. muito de vinho branco e gosto muito de vinho tinto. Eu não sou assim. Meu marido, por exemplo, para ele quase só tinto. Eu não. Eu acho que no Brasil, com essa temperatura que nós temos, sabe? Esse clima que nós temos, eu acho que o vinho branco é muito encantador. Acho Eu mesmo, também adoro. acho. Nossa, para acompanhar o risoto, então, né? Dependendo do risoto, sim. É perfeito, né? E para terminar, Ângela, eu queria que você me falasse o que você acha dessa mistura de temperos com cinema. Eu acho que assim, que foi uma escolha muito legal que você fez, muito, muito interessante da gente. São duas coisas para mim que são realmente a minha paixão. E é uma delícia você poder falar de um filme e ligá-lo à comida, né? É muito legal. Acho perfeito, Fátima, perfeito. Ai, que gostoso, que bom. Ângela, muito obrigada por esse bate-papo gostoso, por você ter aceitado o convite. Foi uma delícia conversar com você, eu tinha certeza que ia ser, né? Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Aproveitem a receita desse risoto maravilhoso que vai estar lá, tá? E toda semana, lembrando que a gente tem um convidado especial comentando de um filme, falando do tempero que ele descobriu. E para quem quiser ouvir novamente esse papo, ele vai estar disponível no YouTube, no podcast, no portal JJ, no blog do Tempero. Tá? Um grande abraço, obrigada mais uma vez por aceitar o convite. Obrigada a você, Fátima, foi uma delícia. Beijão, viu? Beijo Obrigada. para você. Beijo.